O que é o autismo? Um olhar para a compreensão e inclusão ao autismo, ou o transtorno do espectro autista. É uma condição neurológica e do desenvolvimento que afeta como uma pessoa se comunica, interage socialmente e percebe o mundo e aprende. Não é uma doença a ser curada, mas sim uma condição com a qual se vive e que molda a maneira como cada pessoa percebe a vida. Este texto busca apresentar o autismo de forma clara, acessível e humana, explicando suas características, causas, desafios e potenciais, além de ressaltar a importância da aceitação e da inclusão. O termo espectro é usado porque o autismo não se apresenta de uma única forma. Ele é amplo, diverso e cada indivíduo autista é único. Nos últimos anos, a sociedade avançou em termos de informação e empatia, mas ainda há muito a ser feito para entender e incluir as pessoas autistas de maneira justa. O que é o transtorno do espectro autista? O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento que se manifesta, geralmente, nos primeiros anos de vida. Ele influencia 3 áreas principais do desenvolvimento: comunicação, dificuldades para iniciar ou manter conversas, compreender nuances da linguagem ou se expressar verbalmente e não verbalmente, interação social, dificuldade para entender regras sociais implícitas, interpretar emoções e intenções dos outros, ou se engajar em jogos cooperativos e relacionamentos. Ao mesmo tempo, muitas possuem habilidades incríveis em áreas como música, matemática, artes, memória e lógica, comportamentos e interesses, padrões repetitivos de comportamento, interesse intenso por determinados assuntos ou necessidade de rotinas rígidas. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais agrupa as manifestações do autismo em um espectro, justamente para abarcar a ampla variação de intensidades e características. Certas mutações genéticas ou combinações específicas de genes podem aumentar a probabilidade. Pessoas autistas podem apresentar desde dificuldades leves que nem sempre são percebidas de imediato, até desafios significativos que demandam apoio constante. Causas e fatores de risco. O autismo não tem uma causa única e definida. Pesquisas científicas apontam para um conjunto de fatores genéticos e ambientais que, combinados, influenciam o desenvolvimento neurológico. Genética. Estudos indicam que o autismo pode ser herdado em parte. Fatores ambientais, condições durante a gestação, como infecções maternas, idade avançada dos pais ou exposição a poluentes, também são apontados como fatores de risco. Outros fatores. Há estudos em andamento sobre a influência de aspectos como o microbioma intestinal e a resposta imunológica. Importante lembrar que não existe qualquer evidência científica que relacione autismo a vacinas, como chegou a ser divulgado em estudos fraudulentos e já desmentidos. Sinais e diagnóstico: cada criança se desenvolve em seu ritmo, mas sinais precoces podem ser observados já nos primeiros 18 a 24 meses. Entre eles estão pouco ou nenhum contato visual, falta de resposta ao próprio nome, dificuldade em imitar sons, gestos ou expressões faciais, pouco interesse em interações sociais, uso incomum de brinquedos ou objetos, falas repetitivas ou ausência de fala, resistência a mudanças de rotina. São pessoas que conseguem uma boa autonomia, mas ainda têm dificuldades em interações sociais e podem ser consideradas excêntricas. O diagnóstico é clínico, feito por profissionais especializados, como médicos neurologistas, psiquiatras infantis e psicólogos, com base na observação do comportamento e no relato da família. Quanto mais cedo o diagnóstico for feito, melhor será o planejamento das intervenções para ajudar a criança a desenvolver seu potencial. Níveis de suporte. O DSM-5 define 3 níveis de suporte para descrever as necessidades das pessoas. Com autismo, crianças autistas têm direito à educação inclusiva, com adaptações necessárias para que possam aprender junto com as demais. Professores preparados e a colaboração da equipe pedagógica são fundamentais para que os alunos autistas possam participar plenamente. Nível 1 necessita de pouco suporte. Nível 2 necessita de suporte moderado. Apresentam desafios mais evidentes e precisam de apoio diário. Nível 3 necessita de suporte intenso. Demandam ajuda significativa para as atividades básicas da vida. Essa classificação não é definitiva. Uma mesma pessoa pode apresentar diferentes graus de necessidade em diferentes fases da vida ou situações. O autismo na escola. A escola é um espaço crucial para a inclusão. Muitos adultos autistas enfrentam dificuldades para ingressar e se manter no mercado de trabalho. Isso não ocorre por falta de capacidade, mas pela ausência de oportunidades e de ambientes acolhedores. Algumas estratégias comuns na escola são apoio pedagógico individualizado, adaptação do ambiente para minimizar estímulos sensoriais. Compreender e respeitar essas necessidades é fundamental para a convivência. Rotinas claras e previsíveis.
Isso pode significar hipersensibilidade ou hipossensibilidade. Uso de recursos visuais para facilitar a compreensão. A inclusão escolar não é apenas uma obrigação legal, mas um direito humano básico que contribui para o desenvolvimento social e acadêmico. Algumas são extremamente criativas, outras têm memória excepcional, habilidades artísticas, capacidade para resolver problemas complexos ou foco impressionante em áreas de interesse. Vida adulta e mercado de trabalho. Com a chegada à idade adulta, novos desafios surgem. O apoio emocional e prático para pais e cuidadores é essencial. Grupos de apoio e orientações adequadas ajudam a aliviar o isolamento e a insegurança que muitas famílias sentem após o diagnóstico. Programas de inclusão no emprego são importantes para demonstrar que pessoas autistas podem trazer contribuições valiosas, especialmente em áreas que exigem atenção aos detalhes, criatividade e foco intenso. Além do emprego, a vida adulta envolve outros aspectos, como independência, relacionamentos e saúde mental, que também precisam de atenção. Aspectos sensoriais. A inclusão começa pelo respeito e pela disposição para aprender sobre as diferenças. Combater o preconceito e garantir acessibilidade são passos fundamentais. Muitas pessoas autistas têm diferenças na forma como processam estímulos sensoriais. Essas particularidades não são frescuras ou manias, mas manifestações neurológicas reais. Autismo e saúde mental. Pessoas no espectro autista podem ser mais vulneráveis a transtornos como ansiedade, depressão e estresse pós-traumático, muitas vezes devido à exclusão social e ao preconceito. Por isso, cuidar da saúde mental é essencial, oferecendo suporte psicológico e promovendo ambientes mais inclusivos e acolhedores, potenciais e talentos. O autismo não define apenas dificuldades. Muitas pessoas autistas têm talentos e habilidades notáveis. O que todos têm em comum é o direito de serem aceitos, respeitados e apoiados para que possam viver plenamente. Essa visão propõe que o autismo é parte da diversidade humana e não precisa ser corrigido, mas compreendido e aceito. O autismo faz parte da nossa humanidade e cabe a todos nós construir um mundo mais inclusivo para todos. Ele nos convida a enxergar o mundo de outras maneiras, a repensar nossas expectativas e a praticar a empatia em profundidade. Historicamente, figuras como Albert Einstein, Nikola Tesla e Temple Grandin foram identificadas com características autistas, demonstrando como essas mentes podem fazer enormes contribuições para a sociedade. Famílias e cuidadores. Ter um filho autista pode trazer desafios para as famílias, mas também oportunidades de aprendizado e crescimento. O papel da sociedade. A maior barreira para as pessoas autistas não é o autismo em si, mas a falta de compreensão e aceitação da sociedade. Algumas atitudes simples podem fazer a diferença. Respeitar a forma única de cada pessoa se comunicar. Não julgar comportamentos que parecem estranhos. Apoiar a autonomia sempre que possível. Ser paciente diante de dificuldades sociais. O movimento do orgulho autista em muitas partes do mundo. Comunidades autistas têm se organizado para promover o chamado orgulho autista, que reforça que não há nada de errado em ser diferente. Frases como "nada sobre nós" sem nós expressam bem a importância de ouvir as próprias pessoas autistas quando o assunto é inclusão. Conclusão: o autismo é uma jornada não apenas para quem está no espectro, mas para todos nós. Cada pessoa autista é única, com suas dificuldades e suas potências. Que possamos transformar nossa ignorância em compreensão, nosso medo em acolhimento e nosso preconceito em empatia.